Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam conseguindo fazer as atividades, tá certo? A semana passada a gente falou muito sobre folclore, não foi? Sobre danças, cantigas, né? Essa semana não temos o folclore, vamos ter uma outra data comemorativa, tá certo? Antes de iniciar nossa aula, vamos para a nossa oraçãozinha, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu alimento, por tudo que tem nos dado, pela minha escola, pela minha professora, pelos meus coleguinhas. Dai-nos uma boa semana. Amém. Antes de começar a nossa correção, vamos cantar uma musiquinha. Então vamos lá. O pato, pateta, pintou a caneca, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tanta fez o moço que foi para a panela. Eu acho que vocês já escutaram essa musiquinha. Não sei se vocês se recordam, tá certo? Mas é da música do pato. Lá vem o pato, pataqui, pataculá. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato, pateta, pintou a caneca, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Agora vamos à nossa correção de português, da página 23, acentuação gráfica das paroxítonas. A gente já estudou sobre as palavras paroxítonas, né? Paroxítonas são aquelas palavras que têm a sua sílaba tônica na penúltima. Então ele disse, leia as palavras a seguir em voz alta. Tem muitas palavras aqui, né? Amigo, safari, mesa, lápis, livro, fênix, paisagem. Aí ele disse, assinale com um X a alternativa que apresenta a classificação dessas palavras acima. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Paroxítonas, né? O assunto já está falando sobre elas. Todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Não, nem todas, né? Qual é a terminação das palavras que recebem o acento gráfico? Ou seja, são aquelas palavras que terminam em us, i ou is, ão ou ãos, ou uns, l, n, ps, x, r e ditongo, né? Aqui nessas palavras que ele falou. Vamos para a página 24. Aí ele está falando, as paroxítonas terminadas em o que eu acabei de falar a vocês, né? Recebem acento gráfico e deu alguns exemplos. Safari, bônus, ímãs, órgãos, fórum, túnel, nylon, zíper, tórax, bíceps e aquário. Lá embaixo ele disse, ó, a acentuação de hiatos. O I e o U, tônicos do hiato, são acentuados quando estão sozinhos na sílaba, ou quando são seguidos de S, por exemplo, saída, gaúcho, egoísmo e baús. 25. Leia em voz alta as paroxítonas. Fútil. Leia e acentue quando for necessário. Então, vamos lá. Fútil. Fútil. Alguém acentuou fútil? Sim, fútil tem acento agudo no U. Amigável, também acento agudo no segundo A, amigável. Cadeira, não tem acento. Sala, não tem acento. Difícil, sim, no FI, FI, tem acento agudo. Lótus, acento agudo no O. Caráter, acento agudo no A. Dólar, acento agudo no O. Dicionário, acento agudo no A. Rua, não tem acento. Abraço, também não tem acento. Família, sim, no Mi, acento agudo. História, Tó. Menina, não tem acento. Grátis, tem no A.
Folha, não tem acento. Líder, acento no I. Femo, tem acento no E. Chapeuzinho, femo. Banda, não tem acento. Flúor, no U tem acento. Casa, não tem acento. Aí ele disse, leia e acentue as palavras do quadro abaixo. Depois pinte a palavra intrusa. Quem não pintou, podia circular, tá certo, gente? Não é obrigado a pintar. E se quiser pintar, pinta com o seu lápis, se não tiver com lápis de cor. Gíria, tem acento? Sim. No primeiro I, gi. Aniversário, sim, no A. Colégio, no segundo A, aniversário. Colégio, no E. Café, no E. Então, de gíria, aniversário, colégio e café. Qual é a palavra que não cabe aí, não é intrusa? Café, né? Porque, olha, gíria, né? Pode ter no colégio, aniversário pode ter no colégio. Café não entra em gíria nem aniversário. Então, café é a palavra intrusa. Marca ela. Vamos lá. Sensível, incrível, música e útil. Sensível tem acento no I. Incrível no segundo I. Música no U. Útil no U. Quem é a palavra intrusa? Música, né? C. Ímpar. Acento agudo no I. Pôster. Circunflexo no O. Caráter. Agudo no segundo A. Céu. Agudo no E. Qual é a palavra intrusa? Céu. Explique por que cada palavra que você pintou é intrusa. Por exemplo, ó, gíria, aniversário e colégio são palavras paroxítonas. Café, ela é oxítona. Então, coloque na primeira. Café é intrusa por ser oxítona. Na letra B, sensível, incrível, música e útil. Sensível, incrível e útil são paroxítonas. Música não é paroxítona, música é proparoxítona. Então, música é intrusa porque é proparoxítona. Na letra C, ímpar, pôster e caráter e céu. Céu é intrusa porque céu é oxítona, né? E ela é monossílaba, né? Também. Então, vamos lá. Céu é intrusa por ser monossílabo tônico. Agora vamos para a página 26. Acentue quando for necessário as palavras paroxítonas dos caminhos. Então, vamos lá. O cão-guia é que vai levar a garotinha. Então, relógio tem acento? Sim, no Ló. Jockey tem acento? Tem, no O. Frágil tem acento? Sim, no A. Pólen tem acento? Sim, no O. Íris tem acento? Tem, no I. Cárie tem acento? Sim, no A. Orquídea tem acento? Sim, no I. Abraço não tem acento. Repórter tem acento no O. Felicidade não tem acento. Copo não tem acento. Bolsa não tem acento. Vaso também não tem acento. Próprio, sim, acento no primeiro O. Agudo. Camisa não tem acento. Amigo não tem acento. Peixe não tem acento. Bom, e a menininha, e levou a menininha, né? Pelo caminho até ela chegar ao encontro dos coleguinhas. 4. Leia as frases e acentue as palavras quando for necessário. Um par de tênis confortável deixa o exercício mais fácil. Então, nessa frase, 4 palavras têm acento. Tênis, circunflexo no E. Confortável, agudo no A. Exercício, agudo no primeiro I. E fácil, agudo no A. B. Hoje teve pipoca grátis para os funcionários. Então, as palavras que têm acento. Grátis no A, é agudo. E funcionários também agudo na letra A. C. A notícia sobre a Rússia tranquilizou os empresários. Aí cabe 3 palavras acentuadas. Notícia, no primeiro I.
acento agudo, Rússia, no U, e empresário, no A. D, compramos uma dúzia de ovos, chicória, acelga, alface, tomate na feira. Aí nós temos duas palavras acentuadas. Apenas dúzia, agudo no U, e chicória, agudo no O, ok? Leia as capas de livros abaixo e responda as questões. Aí tem aí, ó, o incrível menino, devorador de livros. Tônico, o invisível. O simplório e o malandro. E depois tem o diário de Dandara. Escreva no quadro abaixo quais paroxítonas acentuadas aparecem em cada título. No primeiro livro, o incrível menino, qual é a palavra? Incrível. No segundo, o tônico, o invisível, invisível. E o simplório e o malandro, simplório. E o diário de Dandara, diário que tem acento. Explique por que cada uma dessas paroxítonas recebe acento grave. Então, vamos lá. No caso de incrível e invisível, porque terminam em L. E simplório e diário, porque são terminados em ditongo, tá certo? As paroxítonas terminadas em L ou em ditongo são acentuadas. Então, incrível e invisível, porque são terminados em L. E simplório e diário, porque são terminados em ditongo, ok? Quais paroxítonas não acentuadas foram empregadas no título? Menino é uma paroxítona, livros é uma paroxítona, tônico é uma paroxítona, malandro é uma paroxítona e Dandara também é uma paroxítona, ok? A correção em português acabou aqui, tá certo, gente? Mas para essa semana, vocês irão responder as questões da página 36 a 40. Só que para responder essas questões, tem aqui um texto com 10 razões pelas quais as crianças não devem trabalhar. De vez em quando a gente fala sobre isso, que é trabalho infantil para as crianças, que é proibido por lei em nosso país, né? Criança tem que estar na escola, né? Em casa, ajudando a papai e a mamãe, não trabalhando. Então, ele frisou algumas coisas que podem acontecer com essas crianças. Ele ainda disse, criança não tem seus ossos e músculos completamente desenvolvidos. Por quê? Porque a criança está em fase de desenvolvimento, ela ainda está crescendo, então ainda não foram desenvolvidos totalmente. Depois ele disse, olha, sua ventilação pulmonar, o que é isso? A entrada e a saída de ar dos pulmões é reduzida, ou seja, ainda não está no seu total, né? Até porque ela ainda está em desenvolvimento, como a gente acabou de falar. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos, para o mesmo esforço, ou seja, o coração das crianças bate mais rápido, né? E aí bombeia sangue com intensidade maior. Exposição das crianças às pressões do mundo, né? Do trabalho. Quais seriam essas pressões? São várias, dores de cabeça, alguns sintomas, insônias, tonteiras, né? Várias coisas podem acarretar nas crianças. E isso pode causar um baixo rendimento escolar, né? E problemas psicológicos também. Depois ele disse, criança tem fígado, baço, rins, estômagos e intestinos em desenvolvimento, ou seja, tem todos os órgãos, mas os órgãos dessas crianças ainda não pararam de se desenvolver, porque eles ainda não chegaram na fase, né, para que isso pare. Ainda está crescendo de acordo com o corpo da criança. O corpo das crianças produz mais calor do que a dos adultos, né, se for submetido a alguns trabalhos pesados. Outro diz, criança tem a pele menos desenvolvida, sendo mais vulneráveis que os adultos aos efeitos dos agentes físicos, né? Mecânicos, químicos e biológicos. Crianças também possuem visão periférica menor que a do adulto, né? Ou seja, tem menos percepção que os adultos do que está acontecendo ao seu redor. Crianças têm maior sensibilidade aos ruídos que os adultos, o que pode provocar perdas auditivas, ou seja, eles ouvem mais que os adultos, né? E se for barulhos muito altos, pode acarretar na perda da audição.
E o trabalho infantil provoca uma tríplice exclusão na infância, quando perde a oportunidade de brincar. Toda criança deve brincar, né? Deve aproveitar a sua infância, a sua adolescência, até chegar à sua fase adulta. Então, nessa interpretação de texto, ela cita 10 razões pelas quais as crianças não devem trabalhar. E são por essas razões que vocês irão responder as questões da página 36 até a 39, até a 38. Da 39 a 40 está falando sobre sons do X, né? A letra X, ela tem o som de S, ela tem o som de CS, ela tem o som de CH e ela tem o som de Z. Por exemplo, quando nós falamos a palavra exame, né? É uma palavra que se escreve com X, mas ela tem o som de Z, tá certo? Quando a gente fala assim, outras palavras assim, casamento, não, eu agora troquei S por Z, não tem nada a ver. Vamos lá, a palavra xícara, né? Xícara é uma palavra que se escreve com X, mas ela tem o som de CH. Por isso que a gente costuma confundir algumas palavras assim. Por exemplo, exemplar ou exemplo. Exemplo também é uma palavra que se escreve com X, mas tem o som de Z, né? Por exemplo, crucifixo. Quem sabe o que é crucifixo? É aquelas correntinhas, né, que tem a cruz de Jesus. É chamado de crucifixo. Crucifixo se escreve com X, mas tem o som de CS, crucifixo. Então, essa atividade da página 40 e 39 está falando sobre isso, sobre os sons do X, né? Os sons que a letra X tem. Que vocês vão ver várias palavras aqui escritas com X. Por exemplo, a palavra faixa. Faixa tem um som de CH, mas se escreve com X. A palavra enxada também tem um som de CH, mas se escreve com X, né? Perplexo. Perplexo é com X, mas tem som de CS. Então, esses são os sons de X, porque ele diz que o X tem um duplo sentido. Aí ele diz assim, olha, como tarefa à próxima aula, a professora pediu uma redação com o tema fixo. Mãe só tem uma. No dia combinado, cada aluno leu sua redação e a maioria dizia que a mãe era trabalhadora, exemplar, forte, linda, carinhosa, o melhor cafuné e etc. E, por fim, homenageavam a mãe escrevendo Mãe só tem uma. Eram ótimos textos. O último a ler foi o de Juquinha. Como sempre, Juquinha tem alguma coisa, né? Vamos lá. Domingo teve visita em casa. Uma hora, minha mãe me mandou buscar 2 xícaras na cozinha, mas só tinha uma. Então gritei, mãe, só tem uma. O que isso quer dizer? Isso é uma anedota. Todos os coleguinhas diziam que mãe, a pessoa mãe, só tinha uma. E no caso da redação dele, mãe só tem uma, não foi a mãe, foi a xícara que ele quis dizer, né? Então, aí vocês irão responder essa atividade. Na página 38 também tem um texto expositivo, olha. É quando o texto vem representado por uma imagem, mas que a gente já sabe o que ele está querendo dizer. Nesse texto aqui ele diz, olha, vamos acabar com o trabalho infantil. Então, ele é chamado de texto expositivo. É quando ele tem uma função de divulgar alguma informação sobre algum determinado tema. E, nesse caso, o tema é sobre o trabalho infantil, que o trabalho infantil é considerado crime no nosso país. Tá certo, gente? Então, a atividade de português de vocês desta semana está aqui sobre esse texto, né? As razões pelas quais as crianças não devem trabalhar e também sobre os sons da letrinha X, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer duvidazinha, pode mandar uma mensagem na plataforma, ok? Façam as atividades de vocês com atenção, ok? E fiquem com Deus e até a próxima aula.